Amados, bom dia. Mais uma vez, pela graça do Senhor, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja bem, assim como a sua família, nesses dias difíceis que estamos passando, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós e Deus tem sido bom e a sua misericórdia está sobre as nossas vidas. Gostaria de estudar brevemente com os irmãos nesta manhã um assunto bem comum. E o título da lição é A Comunhão dos Santos. Eu gostaria já de antemão ler dois textos da Palavra de Deus, muito conhecidos da igreja. O primeiro é o Salmo 133, que diz: Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E o outro texto é Atos, capítulo 2, verso 42 em diante, falando sobre a igreja primitiva, a comunhão dos irmãos na igreja primitiva. E eu gostaria de ler também com os irmãos, que está escrito o seguinte, a partir do verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o texto básico da nossa lição nesta manhã. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente faz perguntas para nós mesmos em algumas coisas que acontecem na nossa vida. O que será que isso contribui para o meu bem? Eu estava pensando sobre essa situação que estamos vivendo de distanciamento social, quando temos essa dificuldade de estarmos juntos, em que isso contribuiria para a nossa vida espiritual? E eu estava meditando e pensando. Descobrimos nesses dias o quanto você faz falta para mim, e com certeza eu faço falta para você também. Essa separação nos trouxe uma consciência disso, como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos unidos, como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom termos comunhão. E essa comunhão, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva dá uma aula para nós, até nos dias de hoje, como viver em comunhão na presença de Deus. O verso 42, que foi o primeiro que nós lemos aqui de Atos, diz assim que eles perseveravam. Estar em comunhão, comer pão juntos, orar juntos, estar juntos, passou a ser um estilo de vida para a igreja primitiva. Tudo tinha mudado ali naquela comunidade, e a partir de agora eles tinham um só pensamento. O verso 43 diz assim que em cada alma havia temor. Como é bom andar no temor do Senhor, quando todos pensamos a mesma coisa. E como é difícil andar com alguém que não teme ao Senhor ou que não crê da maneira que nós cremos. Essa caminhada fica difícil de se realizar. E o Espírito Santo se movia de tal maneira e com tal liberdade naquela comunidade
que transmitia a convicção da presença de Deus ali. Qualquer pessoa que olhasse de fora aqueles irmãos unidos via que ali tinha comunhão e que Deus estava presente no meio deles. Por que eles viam isso? Seguindo aí, diz assim que sinais e maravilhas aconteciam ali e todos iam em uma só direção. Muitos milagres aconteciam. A Bíblia relata que até a sombra dos apóstolos às vezes curava enfermos. Muitos enfermos se colocavam à beirada da rua onde os apóstolos iam passar. Quando a sombra passava sobre eles, eles eram curados. Então Deus operava maravilhas. E como está escrito lá no Salmo que nós lemos, 133, quando os irmãos estão unidos ali, o Senhor ordena a bênção, ordena a vida para sempre. Eu me lembrei da situação daquela igreja ali, do servo de Salomão. Quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão, ela ficou alguns dias ali no palácio do rei, vendo tudo que acontecia. E no final ela ficou assim, estarrecida, com tanta coisa linda que ela havia visto. Ela diz assim: bem-aventurados são esses escravos seus por ver e participar de tudo isso que acontece aqui. Eu penso assim que as pessoas olhavam para aquela igreja primitiva, vendo a comunhão entre os irmãos e diziam: bem-aventurados os que participam dessa comunhão. O verso 44 diz assim, que todos os que criam estavam juntos, ou seja, não havia ninguém disperso. Pessoas que pensavam a mesma coisa, que andavam no mesmo caminho, que praticavam uma mesma fé, estavam ali juntos, unânimes. Por isso Deus operava no meio deles. E o verso 45 diz assim, que eles tinham tudo em comum. A partir daquele tempo ali, a igreja chegou num ponto que ninguém era dono de nada. Ninguém tinha a minha fazenda, o meu sítio, o meu carro, a minha casa, o meu barco, o meu dinheiro, a minha conta no banco, mas tudo era comum. E diz assim que eles vendiam as suas propriedades, repartiam entre si de acordo com a necessidade de cada um. Isso é comunhão na presença de Deus. E no verso 46 fala assim que eles viviam com alegria e singeleza de coração. Outra coisa que caiu no meio deles foi a diferença social. Não havia ali mais rico e pobre, mas todos participavam de uma mesma mesa, o mesmo pão que um comia, o outro comia também, e eram unânimes entre si, e não havia mais diferença social entre eles. Em Efésios capítulo 4, a palavra nos exorta, Paulo exortando a igreja, dizendo assim que nós devemos ser dignos da vocação com que fomos chamados. Por que nós fomos chamados e por quem nós fomos chamados? Nós precisamos fazer por onde merecer essa dignidade de saber que fomos chamados por Deus e que temos um compromisso com Deus, que a obra que nós fazemos nesta terra não é para nós e nem para homem algum, mas o nosso Senhor é Deus. E diz assim que devemos viver com humildade e mansidão. É o que acontecia naquela igreja primitiva. Outra coisa interessante que tem em Efésios 4 é que nós devemos suportar uns aos outros. Irmãos, como é difícil às vezes suportar. Nós todos somos seres humanos falhos, sujeitos a erros, temos a nossa própria maneira de ser, e muitas vezes a nossa maneira de ser não agrada a alguém, mas quando se trata de fé, de vivermos unidos, a gente precisa superar isso e ser tolerante uns com os outros. É o que diz a palavra de Deus sobre amar o irmão como a nós mesmos, é ser paciente com ele. E por fim, guardar a unidade do Espírito. Quem une a igreja do Senhor é o Espírito Santo. Nenhum pregador eloquente, nenhum sábio entendido na palavra de Deus, nenhuma pessoa que decorou a Bíblia toda é capaz de unir uma igreja. Mas somente o Espírito de Deus, quando tem liberdade para agir na igreja de Deus, ele faz acontecer essa comunhão entre nós. Alguns conceitos de igreja. Primeiro, igreja não é clube, onde pagamos mensalidades
e usamos quando queremos. Muitas pessoas têm esse conceito de igreja. Eu ouvi pessoas falar assim, a igreja tem que fazer isso por mim, porque eu dou dízimo, eu dou oferta, como se isso fosse uma obrigação, que eu pago uma mensalidade para ter direitos. Eu sou participante voluntário, porque Deus me chamou e eu aceitei o chamado. Segundo, não é abrigo onde cada um busca o seu próprio interesse. O interesse na igreja não é de cada um, mas é o interesse de todos para o bem-estar da obra de Deus, para o crescimento e para a salvação de almas. Não é prestadora de serviço para atender nossas necessidades. É certo que muitas vezes nós trazemos nossas necessidades para a igreja, tanto espiritualmente, nós contamos com a oração dos irmãos, com a intercessão, com o ensinamento, com o conselho dos nossos líderes, e até, vamos dizer, socialmente, financeiramente, às vezes a igreja socorre as pessoas, mas não é essa a função da igreja. Não é comércio onde você escolhe só aquilo que gosta, compra, paga e leva para sua casa. A igreja não é comércio. Muitas pessoas têm confundido isso, pensando que bênçãos de Deus se compra com recursos materiais, com dinheiro, e a coisa não é por esse lado. Aquilo que a gente dá é o que nós recebemos de Deus, e a palavra diz que nós recebemos de graça e devemos dar de graça também. Não é casa de show, onde sou apenas um espectador. Quantas pessoas vêm à igreja para assistir o culto? Elas dizem mesmo, vou lá assistir um culto, ou seja, alguém vai apresentar algo e eu vou assistir. Na igreja eu sou participante, não apenas assistente. Irmãos, a igreja é família, onde temos um mesmo Pai e somos todos irmãos. A igreja é uma família espiritual, onde Deus é o nosso Pai, Ele age em nosso meio, sobre nós, por nós e através de nós, para o crescimento do seu reino. Seguindo ainda o texto de Atos 2, no verso 47, diz assim, que aquela igreja caía na graça ou na simpatia de todo o povo. Ou seja, todo mundo que olhava para aquela igreja via algo interessante, agradável. O salmo que nós lemos, 133, diz assim que é bom e agradável viver unidos os irmãos. A união da igreja faz bem, não só para a igreja, mas para aqueles de fora que veem também, e desperta neles o interesse de participar dessa união. A comunhão da igreja primitiva nos explica o rápido crescimento daquela comunidade. Primeiro a Bíblia fala de 3.000 almas, depois de 5.000 almas. Nos primeiros dias da igreja, nas primeiras pregações dos apóstolos, as pessoas viam multidões para ouvir a palavra de Deus, porque era algo novo, diferente, muito diferente do que eles estavam acostumados. Era algo totalmente novo que despertava, chamava a atenção deles, e a palavra diz assim que eles vinham, por causa dos sinais que eles viam, os cegos enxergavam, os coxos andavam, né? E todo tipo de enfermidade era curado pelo poder de Deus através dos apóstolos, isso chamava atenção. Por isso nós precisamos buscar os sinais de Deus no nosso meio, para que desperte a atenção das pessoas. Comunhão é a tradução de koinonia. Koinonia quer dizer associação de pessoas, em qualquer sentido. Só que no caso da igreja, koinonia é a associação de pessoas dirigidas, guiadas pelo Espírito Santo. É a comunhão dos santos do e no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que promove essa comunhão. A igreja, na verdade, é como uma engrenagem. E você sabe que toda engrenagem só funciona bem se tiver óleo, né? O óleo, o símbolo da igreja é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está agindo no meio da igreja, a engrenagem funciona bem. Quando ele toma a direção das nossas vidas, tudo funciona bem, porque a unção de Deus está sobre nós, em nós e agindo através de nós. Em Efésios capítulo 4, versículo 4,
diz assim, que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. A nossa fé não pode ser espalhada por aí em várias coisas, em vários santos, em várias situações, mas nós precisamos entender que nós temos só um Deus, um Pai, uma só fé, um só batismo, vivendo numa só direção, tendo uma só esperança, vivendo em um só Espírito. E o mais interessante que eu achei aqui é a última frase que fala assim, que Deus age por meio de todos. Ou seja, Deus nos usa como instrumento em suas mãos para fazer a sua obra. Deus poderia enviar anjos, Deus poderia Ele mesmo descer aqui, mas Ele decidiu compartilhar conosco esta obra. Ele decidiu deixar em nossas mãos o crescimento do reino, a propagação do evangelho, a salvação das almas. Ou seja, alguém que experimentou essa salvação, alguém que experimentou essa experiência, é que está incumbido de pregar a palavra, de espalhar o evangelho de Cristo por essa terra. E nós somos esses instrumentos na mão de Deus. Deus decidiu agir por meio de nós e tem usado muitos, tem levantado muitos para a glória do seu nome, para pregar a palavra e para instruir outras pessoas no evangelho. Algumas expressões de comunhão em Cristo. Amor fraternal. Amor fraternal é uma atitude mais do que concordância, mas um amor que honra outros mais do que a si mesmo. Um exemplo de amor fraternal apresentado por Jesus foi quando ele lavou os pés dos discípulos. A Bíblia diz assim que Jesus colocou uma bacia de água, se cingiu com uma toalha e um a um ele foi lavando os pés dos discípulos. Alguns achou aquilo um tanto estranho, humilhante para Jesus, e Pedro chegou a expressar sua opinião, falou assim, mestre, o senhor não vai me lavar os pés, eu não sou digno disso. E Jesus disse assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse, então lava os pés, a cabeça. E Jesus falou assim, não, só os pés. E quando Jesus terminou aquela ação ali de lavar os pés dos apóstolos, ele disse assim, olha, vocês me chamam mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. E vocês estão vendo que eu lavei os vossos pés. Então isso é um exemplo para que vocês também lavem os pés uns dos outros. Então lavar os pés simbolicamente é se dedicar, é abrir mão de direitos, é abrir mão de coisas suas para atender outras pessoas, é se dedicar mais aos outros do que a si mesmo. Então amor fraternal é mais ou menos isso. Na oração chamada oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 21, você tendo tempo pode ler isso aí na sua casa. Jesus disse o seguinte na oração sacerdotal, no verso 21. Ele disse assim, Pai, que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Ou seja, uma unidade tamanha, total, que não dá para separar. Um com o Pai, um com o Filho com o Pai conosco, tornando assim um só ser, um só corpo. A Bíblia diz assim que nós somos o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça desse corpo, que nós somos membros de um corpo e que cada um tem a sua função com a sua especialidade. A mão tem a sua função, os pés têm a sua função, os olhos têm a sua função. Um não pode ser o outro ou fazer o trabalho do outro, mas todos unidos numa só direção promovem o crescimento e o bom funcionamento deste corpo,
principalmente quando temos Cristo por cabeça. A igreja é o corpo de Cristo e ele é cabeça deste corpo, por isso a igreja funciona. Que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Segundo o amor, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, nos fala da excelência do amor. E lá Paulo, parece que muito inspirado naquele dia, ele disse assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ele vai citando várias coisas que ele poderia fazer, inclusive entregar o corpo dele para ser queimado em favor de alguém. Se ele não tiver amor, ele será como um sino que retine, ou seja, um sino retine, mas não diz nada. Assim é o amor, se ele não for em Cristo Jesus. Amor é a atitude que deve reger a igreja, o relacionamento das pessoas. E esse santo amor de que trata essa lição, que promove a comunhão dos santos. É o amor de Deus em nossas vidas que transforma, que promove essa comunhão. Que inclui vidas, às vezes fracas e doentes. Na igreja do Senhor não temos escolha de pessoas. Qualquer pessoa é bem-vinda. E aqui é o lugar onde cada um encontra o seu refúgio, a sua alegria, a sua paz, sua restauração, a sua cura, através da comunhão conosco. Lá, voltando lá no Salmo 133, fala assim que quando os irmãos estão unidos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amor que promove a comunhão dos santos. Somente o amor de Deus revelado em Cristo pode promover essa comunhão dos santos. Comunhão dos santos, eu estou quase encerrando. Comunhão dos santos é um mandamento. João 13, 34, Jesus fala assim, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Já havia um mandamento, resumido dos 10 mandamentos, que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração, de toda a força. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a mim mesmo. Já tinha esse mandamento, e Jesus disse lá em João 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Jesus nos amou, se entregando, se sacrificando por nós. Então o amor que Deus requer de nós para com os nossos irmãos é o amor sacrificial. Amor que se doa, que se dá, que abre mão de alguma coisa em favor de alguém. Foi o que Jesus fez. Pessoas virão a Deus ao ver o relacionamento da igreja, quando a igreja amar como Jesus amou. Precisamos comer o mesmo alimento que é a palavra. Quando nos alimentamos do mesmo alimento, temos a mesma disposição e nos entendemos uns aos outros. O segundo maior mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, como eu já disse aqui. Mas Jesus disse que um novo mandamento é amar ao próximo como ele nos amou. A promessa de Deus que só recebemos se estivermos em comunhão como igreja. Uma coisa que nosso pastor Charles sempre fala aqui nas pregações e que eu guardei no meu coração. Ele disse assim, nós só estamos em Cristo quando somos igreja, quando participamos da igreja, que Jesus veio para salvar a igreja. As bênçãos prometidas pelo Senhor são prometidas através da igreja. A igreja é a agência de Deus na terra e é através dessa agência que Deus trabalha. Às vezes aqui e ali Deus faz uma obra com alguém separadamente, mas Deus trabalha com a igreja e Deus vai salvar a igreja. Eu sozinho não sou igreja, mas quando estou junto com os irmãos, nós somos a igreja. E é através de nós que Deus trabalha. E a igreja, para participar da igreja, tem algumas coisinhas básicas que nós precisamos fazer. Primeiro é sujeitar a hierarquia. A Bíblia diz que Deus levantou homens para cuidar da sua obra. Ninguém é pastor por acaso, ninguém é líder por acaso. Deus levanta líderes. A Bíblia diz que todos os governos são levantados por Deus, inclusive os governos
do país, do estado, da cidade, são levantados por Deus, ou são pelo menos permitidos por Deus. Então, nós precisamos entender que a igreja também é regida por homens levantados por Deus. Segundo, sujeitar a doutrina. Não doutrina. Há muitos anos atrás criaram um sentido para a doutrina. A doutrina se tornou usos e costumes. Nós não estamos falando disso, mas a doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus nos apresenta os princípios de Deus que são inegociáveis, que não podem ser mudados, são imutáveis. Então nós precisamos obedecer essa doutrina da palavra de Deus, que são os ensinamentos que a palavra nos traz. Muitas vezes, irmãos, temos que conviver com pessoas imperfeitas. Nós somos seres humanos e todos nós temos defeitos, temos dificuldades, às vezes, na maneira de ser, e muitas vezes desagradamos a alguém. Nós precisamos conviver com essas pessoas, é o que eu falei no princípio, sobre tolerar, sobre suportar uns aos outros em amor. E decepções, infelizmente, são uma realidade permanente. Nós muitas vezes somos decepcionados, mas nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e firmar os nossos passos em direção a Deus. Em compensação, na comunhão da igreja, nós aprendemos mais, nós somos supridos mutuamente nas nossas necessidades espirituais quando estamos em comunhão e fazemos amigos mais do que irmãos. Eu queria, para terminar, contar uma historinha para ilustrar isso que eu falei. Conta-se que havia determinado lugar uma manada de porco-espinho que viviam juntos ali, só que como cresceu muito a família dos porco-espinhos, ali ficou escasso de alimentos e eles migraram para outro lugar. Só que eles não tinham entendimento, esse outro lugar que eles foram tinha muita comida e eles estavam bem até que chegou o inverno e o frio ali era intenso e começou a morrer muitos porco-espinhos. Todos os dias tinha uma remessa de mortos. Então o porco-espinho líder daquela manada ajuntou todos e disse assim: olha, nós estamos morrendo de frio, nós precisamos nos unir, nos juntar para um aquecer o outro. E naquela noite eles se juntaram e ficaram bem unidinhos uns com os outros, só que de manhã tinha muitos feridos por causa dos espinhos. Porco-espinho é cheio de espinho, né? E os espinhos de um feriam os outros. Então eles falaram assim: não vai dar, eu sou todo ferido, não dá para dormir junto assim. Só que naquela noite não morreu ninguém. Mas aí no outro dia se separaram novamente morreram vários porco-espinhos. Então eles se juntaram novamente, se reuniram e falaram assim: olha, o que é melhor? Ter umas feridinhas ou morrer? Se a gente ficar separado, vamos morrer todos. Porém, se ficarmos juntos, às vezes alguns vão ter alguma feridinha, mas nós vamos sobreviver. E a partir daquele dia, eles continuaram dormindo juntos. Tinham sim algumas feridinhas, mas todos permaneceram vivos. Irmão, no nosso relacionamento diário, nós somos pessoas imperfeitas, diferentes umas das outras, nascidos em lugares diferentes, criados em famílias diferentes, e com toda certeza somos muito diferentes uns dos outros. E nessa convivência na casa do Senhor, nessa comunhão dos santos que eu estou citando aqui, nós precisamos ser pacientes, ser tolerantes. Você já teve ou tem um irmão espinhento? Tem pessoas que são espinhentas, são difíceis às vezes de entender, você tem que procurar um lado dela. Eu tinha aqui na minha Bíblia um papelzinho escrito dizendo assim que muitos crentes são igual parafuso, que dá muitas voltas para chegar aos objetivos. Outros são como lixos, são ásperos demais. Alguns são como martelos que bate forte
né? E a Bíblia tem um versículo, eu não sei citar para você agora onde ele está, parece que é provérbio, que diz assim que o ferro com o ferro se afia. Então muitas vezes esse afiar de ferramentas chega a cortar. Mas é assim que nós vamos vivendo, é assim que nós vamos vencendo as batalhas. Um cuidando do outro, um sendo paciente com o outro, eu sendo paciente com as suas fraquezas e deficiências e você sendo paciente comigo. Porque nós somos companheiros de caminhada, estamos indo para o mesmo lugar e eu preciso de você e você precisa de mim. Então vamos dar as mãos, dar os braços uns aos outros e não deixe ninguém para trás, mas na caminhada, onde você for, leve o seu irmão com você. Essa é a comunhão dos santos que Deus nos convida a ter cada dia, cada momento, na oração, no partir do pão, no comer juntos, no estar juntos nas reuniões, de glorificar a Deus juntos, de fazer a obra do Senhor juntos e assim glorificar o nome do Senhor. Meus queridos, que Deus te abençoe nesta manhã e que logo mais estaremos juntos para participar de mais um culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu quero rapidamente orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento cada um que está me ouvindo, me vendo neste momento e apresentando ao Senhor a necessidade de cada um, que o Senhor possa estar suprindo em Cristo Jesus cada vida, Senhor, que está me ouvindo neste momento. E que a tua igreja, Senhor, esteja unida em uma só direção em torno da tua palavra e que o Senhor possa abençoar a tua igreja cada dia, acrescentando, Deus, aqueles que forem sendo salvos, que a tua obra cresça, que o teu reino cresça, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.